Aqui quem fala é Rafael Caldas, eu sou System Engineer e VMC aqui no Grupo Qualitá. Hoje nós vamos realizar mais um webinar sobre um assunto que é de interesse de todo usuário de backup. Aqui comigo está meu amigo Everton Cardoso, ele é Field System Engineer da Vim. Eu já agradeço novamente pelo apoio em mais um webinar que estamos realizando junto. Esse aqui já é o terceiro e eu ainda nem paguei o almoço do seu segundo webinar, né, Everton? Ah, imagina, não se preocupa não, meu amigo. Deixa esse coronavírus passar que a gente faz um almoço grande aí já pagando os dois. E antes de mais nada, gente, como está todo mundo aqui de home office, acredito eu eu peço antecipadamente desculpas caso o Maldini, meu cachorro aqui, queira participar do webinar também. Então, ele está aqui no meu colo justamente para ele interagir o mínimo possível. Pode ser que os meus filhos também façam uma participação especial aqui, né? Então, estamos todo mundo junto nessa situação, né? And I would like to congratulations to Nicola to enjoy the webinar with us. Thank you, Nicola. Thank you for having me. Passar o próximo slide aqui. Bom, gente, todo mundo vai ser silenciado automaticamente. Em caso de qualquer dúvida, a gente vai ter um painel exclusivo para perguntas, que aí no final nós vamos dedicar uns minutinhos para perguntas e respostas, e como sempre nós compartilharemos toda a gravação dos slides e após a apresentação será enviado para todo mundo. E caso alguém não receba, vai estar no site do Grupo Qualitá, nas nossas redes sociais, mas podem me mandar um e-mail que a gente disponibiliza exclusivamente para você. Gente, o Everton vai começar uma apresentação sobre a Vim como empresa, e aí depois a gente começa a falar mais tecnicamente sobre o assunto em si. Pode ir lá, Everton, valeu. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. É um prazer estar junto aqui com a Qualitate, mais um webinar. E um outro prazer muito grande falar sobre a versão 10 do Vim, né, que muitos aí desacreditaram, né, por conta de alguns contratempos no lançamento aí ao longo, né, do processo desde que ela foi anunciada, mas é importante frisar, né, que boa parte dos recursos, das funcionalidades que inicialmente haviam sido prometidos para a V10 já estavam disponíveis através dos updates da 9.5, né, e para nós é muito gratificante realmente ver a realização desse produto, ver ele hoje no mercado disponível. Estamos super empolgados para ver cada vez mais clientes adotando, né, essas novas tecnologias que a Vim está trazendo. Tá? E a Vim, né, para quem talvez não nos conheça, nós somos um fornecedor, né, de soluções tradicionalmente de backup, né, mas hoje cada vez mais a gente está evoluindo na linha do gerenciamento de dados em nuvem, Cloud Data Management, né, e a nossa visão, a nossa missão é ser justamente o provedor mais confiável desse tipo de solução hoje no mercado. Tá? Nós já temos o reconhecimento como líderes por parte dos principais analistas, do Gartner, né, da Forrester, do IDC, da Ovum. Temos aí um histórico muito favorável, né, de crescimento, muito acima da média do mercado onde nós atuamos, que é um mercado muito disputado, onde você tem aí grandes players que estão atuando há 20, 30 anos, né, e ainda assim a Vim, uma relativa novata com apenas 12 anos de vida, conseguiu fazer aí um crescimento muito significativo. Hoje já temos cerca de 375 mil clientes em todo o mundo, crescendo num ritmo de cerca de 4 mil novos clientes todos os meses, né? Então, nós temos um desempenho muito bom, justamente porque os clientes da Vim, eles nos recomendam. 9 a cada 10 clientes recomendam a Vim para outras empresas, né? Nós temos um nível de satisfação, um nível de excelência no nosso produto, que particularmente já trabalhei em concorrentes, eu sempre admirei, mesmo quando estava na concorrência, porque é um produto, né, que tem aí um alto nível de excelência e que entrega, que cumpre o que promete. Rafa? Bom, gente, vamos lá. Esse primeiro slide, nós vamos tratar sobre o Cloud Data Management. Esse recurso
ele permite que os clientes obtenham disponibilidade, mobilidade, a visibilidade, e principalmente automação e governança de dados entre os data centers, tá? Tanto ali na borda quanto na nuvem. Como as organizações de TI modernas elas procuram inovar mais rapidamente, a infraestrutura herdada de backup, ela não pode, em algumas situações, oferecer suporte às iniciativas prospectivas dos clientes. Então, hoje, por exemplo, os clientes eles desejam mais de suas plataformas. E com os recursos de Cloud Data Management, nós podemos superar essas abordagens herdadas de proteção de dados e, consequentemente, fornecer as próximas etapas além do backup. Essa frase do rodapé, ela diz bastante coisa. Obtenha gerenciamento e proteção de dados incomparáveis, reutilizando dados para impulsionar a inovação dos data centers e na nuvem. Então já dá uma visão bem completa do que a Vim tem de integração com a parte de cloud. E o nosso objetivo, né, porque realmente esse termo, né, de Cloud Data Management é um termo que ainda está sendo pregado no mercado, né, ainda não, muita gente ainda não conhece, né, por isso que a gente tem que explicar, mas se resume, né, o nosso objetivo em auxiliar os nossos clientes em 3 pilares. O primeiro é o pilar da disponibilidade, né, garantir que os nossos clientes possam ter ali o backup, a proteção de seus dados e, muito mais importante que isso, a recuperação desses dados de forma simples, flexível e confiável, onde quer que ele precise, seja localmente, dentro da casa desse cliente, seja na nuvem, né, podendo explorar o potencial, né, dessas nuvens públicas e privadas para assegurar a disponibilidade das suas aplicações críticas para o negócio. E ter agilidade, né, nesses processos, né? Então, trazer esses dados novamente após um desastre ou quando necessário, de forma rápida, de forma simples, que não exija aí um grande esforço por parte do administrador, por parte de quem está cuidando ali da solução, né, garantindo então essa agilidade. E dessa forma, também acelerando os negócios das empresas, né, permitindo que não apenas uma recuperação de desastre seja simples e seja ágil, mas que também seja possível extrair valor do conteúdo que está armazenado nos backups. Porque se você compara, né, a nossa solução com a grande maioria das outras ferramentas que existem hoje no mercado, você vê que na maioria delas, o backup ele fica ali somente consumindo energia elétrica, né? Porque você faz um investimento no equipamento para armazenar esses backups, seja fita, seja disco, mas você faz esse investimento, então ele consome energia elétrica, consome refrigeração, consome espaço físico, que talvez alguns diriam que hoje pode ser um dos maiores valores aí dessa conta, né? E ele fica ali parado, só executando os backups na expectativa de que algum dia você precise restaurar. Muito provavelmente você vai precisar, mas pode ser que não. E aí esse investimento fica ali, né, só gerando custos. Com a Vim, você consegue ativar esse seu backup, colocar ele para trabalhar, usar ele para fazer testes, para fazer homologação, né, de patches, homologação de mudanças, simulação de GMUD, treinamento de novos colaboradores, usar como laboratório para fazer qualquer tipo de validação que você precise. E na nova versão, na versão 10, a gente introduziu uma API dedicada, e o Rafael vai falar mais sobre esse tema mais adiante, mas nós introduzimos uma nova API dedicada para você poder consumir de forma instantânea qualquer dado que esteja armazenado dentro dos backups e, a partir daí, extrair insights, extrair inteligência para o negócio para tomar decisões que acelerem, né, realmente as atividades da sua empresa. Então, Cloud Data Management envolve esses 3 pilares. E a Vim, ela tem como plataforma, né, para sustentar essa nova busca, né, que os nossos clientes têm, na qual nós estamos ajudando, a nossa plataforma, né, que é o Vim Availability Platform, que nós chamávamos no passado, que agora é o Vim Cloud Data Management Platform, né, a nossa plataforma de gerenciamento de dados em nuvem,
que vai muito além do Vim Backup Replication, que claro, né, backup e replicação ainda é o nosso DNA, ainda é o core ali, né, do nosso negócio. Para garantir que os nossos clientes possam fazer o backup e a recuperação dos seus dados, sejam eles quais forem, em qualquer lugar e a qualquer hora. Essa ainda é a nossa missão principal. Mas nós estamos cada vez mais desenvolvendo essa plataforma e colocando recursos e investindo para que ela habilite diversos outros casos de uso, né, para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Né? Um dos mais óbvios hoje é a mobilidade para a nuvem, né? Ou seja, poder, a partir de qualquer backup feito pelo Vim, mover essas cargas de trabalho para qualquer nuvem. Então, mover isso para o Azure, mover isso para a AWS, mover isso para a IBM Cloud, e não apenas fazer a ida, mas também a volta. Então, poder depois fazer a proteção desses dados nessas nuvens, usando os mesmos conceitos que todo cliente Vim aprendeu a amar aí ao longo da história da solução, né? Fazer backup sem agentes, né? Sem ter que ficar instalando e gerenciando componentes da solução, né? nas máquinas lá na nuvem. Então isso é uma realidade, né? E você pode fazer então backup dessa carga de trabalho que foi para a nuvem e trazê-la de volta para o seu VMware, ou levar ela para outra nuvem. Então eu fui para a AWS, aí no outro mês eu entendi que eu estou com uma condição financeira mais favorável no Azure, quero mover algumas cargas de trabalho para lá, aí depois eu quero voltar para a AWS, eu quero para a IBM Cloud. O Vim, por ser agnóstico, né, esse sempre foi um dos nossos objetivos, sempre trouxemos as nossas soluções sem depender de nenhum hardware, nós aplicamos esse mesmo conceito à nuvem. Nós somos também agnósticos à nuvem, né, e permitimos que você tenha mobilidade entre elas. Mais que isso, né, nós não apenas asseguramos toda essa questão, né, do backup, da mobilidade, nós também disponibilizamos poderosas ferramentas de monitoramento e análise, para que você possa diagnosticar e corrigir problemas inesperados de forma rápida, né, e assim garantir a fluidez dos seus processos de backup, de recuperação de desastres, e tendo ações proativas, né, orientadas por inteligência artificial. Né? Nós temos uma funcionalidade que muita gente ainda não conhece dentro do VimOne, né, que faz parte da nossa suite, que faz o diagnóstico inteligente. Então, ele proativamente monitora os logs das suas atividades de backup e também outras situações provenientes do ambiente de produção, e quando ele identifica determinados problemas conhecidos, ele correlaciona a assinatura desses problemas com a nossa base de conhecimentos e pode aplicar soluções de forma automática e proativa, sem você precisar se preocupar com absolutamente nada, né, tomar nenhuma ação. Ele pode corrigir, de repente, um erro que estava acontecendo nos seus backups, pode corrigir, né, um problema que estava degradando a performance das suas VMs críticas. Né? Então, a solução está indo cada vez mais nesse caminho, né, para garantir o monitoramento, a análise dos dados e a orquestração e automação, né, dessas soluções de forma proativa. Automatizando também seus processos de DevOps, né, provisionando ambientes de desenvolvimento, de homologação a partir do backup. De novo, aquilo que eu disse agora há pouco, colocar os seus backups para trabalhar, em vez de ser um peso morto ali, só esperando alguma coisa acontecer, né, para poder ter algum valor, você consegue usar no dia a dia, né, realmente por esse investimento, esse hardware, esse software, né, esses recursos para gerar valor para o seu negócio. Né? E por fim, nós apoiamos nossos clientes também nas questões de governança e de conformidade. Por exemplo, a LGPD está chegando aí, né? Claro que com toda essa crise aí do coronavírus, é muito provável que haja algum adiamento, já se falava nisso antes mesmo do coronavírus, né? Mas, a princípio, o prazo é agosto, né? Então estamos falando aí de poucos meses, e a Vim, ela tem dentro do nosso portfólio
ferramentas para ajudar você a colocar o que diz respeito ao backup em conformidade com a LGPD, através, né, da identificação dos dados com base em localidades, avisos, né, e alertas sobre quebra de soberania desses dados caso eles saiam do país. Né? Você tem toda a parte de automação dos processos, em caso de você restaurar um backup antigo, né, e esse backup ter dados de alguém que solicitou o esquecimento, ou seja, solicitou que você remova os dados dessa pessoa, nós temos condições de automatizar durante o processo de restauração, que esses dados sejam excluídos novamente antes de esse backup, né, desse restore, digo, ser finalizado. Né? Então, hoje a Vim, ela vai muito além, né, simplesmente do backup e restauração. Bom, gente, eu vou dar um overview geral em cima do que está sendo a V10. Tá? Bom, com base nas novas demandas de backup moderno e no feedback contínuo de todos os clientes Vim pelo mundo, a versão V10 ela inclui mais de 150 novos recursos inovadores e além de importantes aprimoramentos. Nesses slides que vocês estão vendo, nós temos alguns exemplos importantes. O primeiro dele é o backup de NAS, que a Vim descreve como seriamente poderoso. Eles têm a redefinição na proteção escalável para compartilhamentos de arquivos SMB, tá, e NFS, tanto para servidores de arquivos, quanto Linux ou servidores Windows. E essa redefinição ela é feita através de um recurso inovador do tracking de alterações. Tá? Um ponto importante nisso, que também existe uma redução significativa dos custos de armazenamento, tá? Além de melhorar o tempo de recuperação de grandes conjuntos de arquivos. O segundo ponto é recuperação instantânea multi-VM. Nessa versão, ela possui novas opções de recuperação e portabilidade de dados. Essa nova feature, ela permite que os clientes recuperem instantaneamente qualquer backup, certo? Por exemplo, no vSphere. A recuperação no vSphere ela é possível em poucos minutos, fornecendo velocidade e flexibilidade que é necessária em qualquer ambiente, até para recuperar ou migrar qualquer tipo de dados. E um dos pontos que sempre me chamam minha atenção, que eu acredito que seja um dos recursos mais importantes, que é a proteção de ransomware, porque nesse recurso é utilizado uma funcionalidade de bloqueio de objeto S3 para tornar o backup copiado imutável por um período de tempo. E com isso você acaba protegendo todos os seus backups recentes contra aquela desastrosa medo que todo mundo da área de TI tem, que é a criptografia dos seus arquivos devido ao ransomware. Mas fugindo até um pouco desse lado do ransomware, até a exclusão por qualquer tipo de agente malicioso. E isso acaba dando mais apoio no que o Everton falou relacionado ao assunto do LGPD. Então, mostra a tendência e toda a preocupação da Vim também com a segurança dos dados de backup. Eu vou falar um pouquinho mais dessa parte de backup de NAS aprimorado para ficar um pouquinho mais claro. Hoje tem os desafios que são voltados para a NAS e eles são apresentados de várias formas, principalmente no crescimento total dos arquivos. Certo? O número de objetos no armazenamento eles são impulsionados pelos crescimentos de dados não estruturados. Aí todo mundo se pergunta, mas o que é crescimento de dados não estruturados? Com esses dados, que eles não são estruturados, muitos dos arquivos eles são ricos. Certo? O que são arquivos ricos? São arquivos de vídeos, imagens, gráficos. É o maior pânico de quem trabalha com backup, é saber que você está fazendo backup desse tipo de arquivo. Além de, em paralelo, serem arquivos que têm um grande tamanho. Um ponto importante desse cenário é que as empresas estão mantendo os dados por muito mais tempo, além de apenas pontos de restauração. Então, isso é um conceito que precisa ser bem estudado, porque você está tratando de arquivos ricos, que são os arquivos que são, entre aspas, mais complicados de fazer backup, e você está criando um tempo de restauração maior. Uma realidade que é óbvia e que poucos analisam é que como os dados não estruturados são gerados por usuários ou até por dispositivo a cada momento do dia, e um ponto que
se vocês acabam não percebendo, não existe nenhuma supervisão em cima dessa criação desses dados. Então esse crescimento ele acaba não sendo verificado e acaba se perdendo o controle desse tipo de gestão de arquivos. Exato. E historicamente, né, como que se fazia a proteção desses dados não estruturados em NAS? Por meio de um protocolo chamado NDMP. Tá? Esse protocolo ele foi criado há bastante tempo com o objetivo, na época, de permitir fazer uma espécie de um dump, né, do conteúdo do NAS para fita. E ele foi desenvolvido com uma certa rigidez no que diz respeito às funcionalidades que ele deveria implementar. Tá? Então, foi definido ali um conjunto mínimo, né, de capacidades que cada fornecedor deveria implementar por meio da sua implementação de NDMP, porém ele foi extremamente flexível e não padronizado no ponto de vista de como implementar, né, ou de que formato utilizar, que especificação de dados, né? Então ele deixou todos esses fatores em aberto. Então, o resultado disso foi que cada fornecedor de NAS desenvolveu esse protocolo, né? Implementou esse protocolo ao seu próprio gosto, com o seu próprio sabor, né? Então, se você pega, por exemplo, um backup de um NetApp, né, de um equipamento da NetApp, você não consegue restaurar esse backup em um Isilon da EMC, porque eles têm implementações diferentes. Né? A mesma coisa, se você pega um Isilon, você não consegue restaurar em um Tripar, você não consegue ter nenhum tipo de intercâmbio de dados entre diferentes NAS. Tá? E isso vai até além, você não consegue restaurar um backup feito via NDMP fora de um NAS. Não consegue restaurar esses arquivos em um servidor Windows ou um servidor Linux. Você tem que restaurar de novo esses dados em um NAS igual ou que pelo menos seja compatível, o que quer dizer fatalmente que tem que ser um equipamento do mesmo fabricante, tá? E mesmo equipamentos do mesmo fabricante não tem garantia, né, se forem modelos diferentes, de que eles serão compatíveis entre si, né? Então isso sempre gerou um grande problema. Tá? Mas o que realmente começou a matar o NDMP é uma limitação, né, que ele possui no que tange aos backups incrementais. Né? O backup, o backup do NAS, ele exige que você faça pelo menos um full a cada semana. Então, você pode ter no máximo 9 incrementais, dependendo de um único full. Dessa maneira, com a volumetria de dados que a gente vê hoje, você ter que fazer um full todas as semanas, fatalmente inviabiliza, né, você proteger esses grandes ambientes. Pensando nisso, né, esse protocolo acabou sendo encerrado, né, em 2010, ele parou de ter novos desenvolvimentos, mas ainda assim, muitos fabricantes continuam apostando exclusivamente no NDMP para proteção de NAS. A Vim, ela implementou o suporte ao NDMP na versão 9.5, né, depois de muita pressão por parte do mercado, dos clientes, mas nós não queríamos implementar isso muito extensivamente. Fizemos uma implementação básica porque a Vim acredita que deve existir uma solução melhor. Então nós fomos e pesquisamos e desenvolvemos a nossa própria solução, né, com a nossa tecnologia inovadora para resolver esses problemas. E agora isso finalmente está disponível na versão 10, né, da nossa plataforma. Tá? Então, com a versão 10, nós implementamos uma tecnologia inovadora, exclusiva, que você não vai encontrar em nenhuma outra ferramenta do mercado, para endereçar e resolver, em definitivo, as dores que você tem com o backup de NAS. Tá? E o Rafael ele vai explicar em detalhes para vocês, tá? Como que isso funciona, mas o que eu quero deixar aqui de mensagem é que quando a gente fala que é um backup de NAS que é seriamente poderoso,
eu quero que vocês acreditem, porque nós temos diversos exemplos de clientes que já estão implementando essa tecnologia e estão maravilhados, estupefatos, ninguém acredita em quão bem isso funciona. Então, gente, depois de toda essa apresentação do Everton, dá para saber que existem muitos tipos de sistema NAS e com muitos protocolos e versões, e que o mundo inteiro está usando para esse assunto de dados não estruturados. Como nós falamos anteriormente, vocês olharem nesse slide, com esse novo conceito de backup avançado e flexível de NAS, nós temos a capacidade de proteger tantas versões SMB e NFS, e também servidores de arquivos Windows e servidores de arquivos Linux. É o que está detalhado nessa primeira coluna. Na coluna do meio, é possível entender o mecanismo exclusivo da Veeam de Change File Tracking. Esse mecanismo é ele que consegue garantir que os backups incrementais sejam mais rápidos. Aí vocês me perguntam, puta, mas como é que ele consegue fazer isso? Isso acontece porque somente as alterações do último backup são capturadas. É simples assim. Não existe nenhum conceito extremamente detalhado. É simplesmente capturar o último backup. Por último, o conceito de snapshot friendly, que é a capacidade da Veeam de aproveitar o snapshot sempre que possível e com uma fonte de backup, certo? Porque dessa forma se remove problemas referente a arquivos bloqueados, ponto estático no tempo, e além de trazer uma maior performance para o ambiente. Rafa, posso só fazer mais um pequeno adendo ali Pode, em relação a... então, o que tem de grande inovação aqui? Tá? A primeira coluna ali, né, como o Rafa comentou, flexível, a gente suporta qualquer NAS, porque nem todo NAS implementa NDMP. Né? Você pode ter um NAS ali básico, um Iomega, um Synology, que talvez não tenha NDMP, porque não é voltado para uso corporativo. E outras ferramentas você pode ter dificuldades de fazer backup desse cara. Com a Veeam, não. A gente suporta ele plenamente. Então, isso já começa, né? A gente usa o protocolo de dados, o SMB, o NFS, para conectar nesse NAS. Mas a grande inovação é essa coluna central, né, que é o rastreamento de alterações nos arquivos. Então, ao invés de, na hora que eu começo um backup, eu ter que ir lá e escanear os arquivos que estão dentro daquele NAS para identificar o que mudou, o Veeam ele tem um componente, que é um proxy, que continuamente monitora esse NAS. Então, a cada X tempo, não me recordo o valor exato, mas a cada X minutos, ele vai lá no NAS e ele faz uma varredura da árvore desse NAS, né, através de checksum, através de criação de assinaturas, né, hashes, para identificar onde estão as mudanças, e ele vai mantendo essas mudanças, né, o registro dessas mudanças armazenadas numa espécie de banco de dados local nesse proxy. Isso significa que na hora que eu vou fazer um backup incremental, eu não preciso fazer nenhum tipo de análise. Eu consulto aquele banco de dados, né, desse proxy, eu já sei exatamente quais arquivos eu tenho tenho que copiar durante esse backup. Então, o backup incremental ele se torna extremamente ágil, ele não tem processo de análise, é só o processo de transferência dos arquivos efetivamente. Né? E essa funcionalidade, ela também habilita um tipo de restauração que é absolutamente inovadora. O NAS é o alvo número 1, né, ou um dos principais alvos quando a gente fala de ransomware. Né? E hoje o NAS tem bilhões de arquivos para a grande maioria dos clientes. Então, a hora que você percebe que um ransomware criptografou alguns dados, né, porque ele geralmente entra na rede com um conjunto de permissões de algum usuário, né, que clicou em algum link de phishing ou algo assim, ele vai criptografar uma parte desses arquivos. É raro que ele consiga criptografar 100%. Então, a hora que você identifica que alguns arquivos foram criptografados, como que você detecta quais arquivos foram criptografados ao longo dos seus bilhões de arquivos? É impossível. Então, usando esse mesmo conceito, usando esse histórico do que mudou no seu NAS, a gente consegue fazer um rollback e falar, eu quero voltar à situação do meu NAS exatamente como ela estava 3 dias atrás. Então, o Veeam, ele volta o seu NAS para aquele ponto exato no tempo, desfazendo essas alterações, sem que você precise saber quais foram elas. Né? Então, se torna uma ferramenta poderosíssima
né, para você se restaurar de um ataque de ransomware. Vocês entendem porque eu gosto de envolver o Everton nos webinars? O cara é um gênio, meu. Adoro Não, cara. dessas explicações, cara. Não, Muito imagina, bom. cara. Valeu, Everton. Obrigado. Valeu, valeu. Bom, outra grande novidade da versão 10 é uma evolução drástica no nosso mecanismo de restauração instantânea, né? Que é uma funcionalidade que a Veeam introduziu no produto em 2010 e que até hoje muitos concorrentes ainda não conseguem disponibilizar também, né, para os seus clientes. Então, a Veeam inovou ao trazer isso para o mercado 10 anos atrás e a gente achou que estava na hora de dar uma melhorada ainda nessa tecnologia. Então, a gente reviu esse mecanismo, essa funcionalidade de cima a baixo, fizemos uma série de otimizações, tá? Para garantir, primeiro, né, que você possa restaurar qualquer coisa, né, qualquer backup feito pelo Veeam, um backup de Acropolis da Nutanix, backup de Hyper-V, backup de agentes físicos, né, Windows e Linux, você pode pegar qualquer um desses backups, ou até backups de máquinas virtuais que estão na nuvem, na Amazon, no Azure, e restaurá-los instantaneamente dentro do seu VMware. Então, qualquer backup gerado pelo Veeam pode virar uma VM dentro do VMware instantaneamente. E nós fizemos uma série de otimizações de performance nesse componente. O que nós fizemos? Durante o processo de restore, o repositório do Veeam, né, o servidor onde esses dados estão armazenados, geralmente ele não está recebendo backups. Então ele tem recursos que foram provisionados ali para garantir a performance do backup, que estão ociosos, especialmente memória RAM. Então, durante o processo de Instant VM Recovery, nós, de forma inteligente e automática, verificamos quanto de memória RAM é possível alocar nesse servidor de repositório e usamos isso como um cache para acelerar o processo. Isso faz com que a gente consiga ligar uma VM até 10 vezes mais rápido do que nas versões anteriores. E isso também habilita que você possa restaurar múltiplas VMs de forma instantânea de uma única vez, né? Nós agora, no mesmo wizard, você consegue selecionar várias VMs e ligá-las todas ao mesmo tempo, né? Que era algo que não era possível nas versões anteriores, né? Então, com isso, você ganha agilidade, né, na recuperação de desastres, reduz o seu RTO, né, e facilita também processos de migração, né, para poder, como eu disse no início, ter a mobilidade de levar os seus dados para a nuvem e depois trazê-los de volta. Então, a Veeam, ela oferece opções adicionais de recuperação de dados e portabilidade, permitindo recuperar instantaneamente qualquer backup, tornando esse tempo de inatividade um problema quase inexistente. Isso aí praticamente corrobora tudo que o Everton acabou de falar. Sem nenhuma curva de aprendizado ou pré-configuração complicada, você pode recuperar qualquer backup, por exemplo, no vSphere, no Hyper-V, VMs em nuvem, ou até que não era o core da Veeam e foi se tornando através de um tempo, que são os backups de servidores físicos e backup de estações de trabalho. Um ponto importante a usar essa tecnologia do Instant VM Recover é que agora você pode iniciar a recuperação instantânea de várias VMs de uma vez só, tornando essa solução simplesmente perfeita para migração ou até deixar um servidor online com o menor tempo de restauração possível. Para sintetizar esse assunto, em resumo, nós podemos nos atentar em alguns recursos. Por exemplo, atender o RTO para qualquer dado ou aplicativo com aumento até de 5 vezes no tempo de recuperação e também reduzir a área de recuperação, restaurando apenas os discos individuais necessários, por exemplo, para VMs que são muito grandes. E isso você acaba ganhando uma performance na tua restauração. Sim, e por fim, nós temos aí uma série de novas funcionalidades para realmente gerenciar os dados, né, e trazer a possibilidade de você aumentar a segurança, né, aumentar a sua segurança, né, especialmente quando a gente fala de ransomware, tá? A Veeam, ela tem
se focado bastante, né, para apoiar os nossos clientes na luta contra esse grande inimigo que a gente vê hoje, né, ameaçando aí os negócios, as empresas, né? Então nós estávamos já há algum tempo procurando alternativas para ajudar nossos clientes, né, a combater isso, a se recuperar desse tipo de ataque, né, e a ter isso de forma bastante eficiente, sem precisar recorrer necessariamente à fita, né? E nessa nova versão, né, nós encontramos uma solução que eu particularmente considero bastante boa, usando a nuvem, tá, para fazer esse papel, tá? E outro ponto, né, que nós nos focamos é justamente na questão da reutilização, né? De novo, aproveitar aqueles dados que você armazenou, aquilo que está lá dentro do seu backup, para extrair algo útil, tá? Falando da segurança, né, do ransomware, como que a gente traz uma nova arma para os nossos clientes se protegerem dessa ameaça? Na versão 9.5, no update 4, a gente introduziu no produto o conceito do Cloud Tier, né, Capacity Tier. A possibilidade de você ter o offload, né, a cópia, a transferência dos seus dados mais antigos de backup para dentro de um Object Storage. Então você podia criar um conceito onde após 7 dias, 14 dias, 30 dias, né, que os seus backups estavam lá dentro de um repositório do tipo scale out do Vim, esses backups eles seriam movidos para a nuvem, né, apagados do armazenamento local, liberando espaço e fazendo a sua retenção de longo prazo na nuvem. Na versão 10, nós aprimoramos, né, essa funcionalidade com um novo conceito de cópia imediata. Tá? Então, enquanto antes você ia apenas mover, né, arquivar backups antigos, agora você consegue fazer uma cópia imediata desses backups assim que eles nascem aqui no repositório local do Vim, né, no repositório scale out ali no tier de performance. Então, você manda os seus backups, né, para o seu armazenamento em disco, que pode ser um disco local, um NAS, um appliance de dedupe. Esses backups caem ali e imediatamente são copiados para um Object Storage. Pode ser Amazon, pode ser Azure, pode ser IBM, pode ser uma série de outros fornecedores que são compatíveis com S3. Tá? Então temos uma lista lá no nosso fórum com mais de 20 provedores que foram homologados já pela Vim. Tá? Então você tem aí um leque grande de opções para ter essa cópia adicional dos seus dados. E você pode combinar as duas abordagens. Tá? Então eu posso ter essa cópia imediata assim que o backup é finalizado e posteriormente, né, eu monitorar a idade dos backups que estão no meu ambiente local e mover aqueles backups que têm mais do que 14 dias, né, e deixar eles só na nuvem. Né? Então, eu consigo ter essa tierização. E o que é mais legal, agora na versão 10, a gente trouxe a possibilidade de você tornar esses backups que estão lá no Object Storage imutáveis. Tá? Então, claro, isso requer que o Object Storage de destino seja compatível com essa capacidade. Tá? Por enquanto, nós temos a Amazon, a Cloudian, e eu acho que tem mais um ou dois ali que já estão compatíveis. Mas quando você manda os seus backups para esses provedores, o Vim, ele habilita uma flag nesses objetos, nesses blocos de dados que estão sendo carregados, para que eles permaneçam preservados, imutáveis, inalteráveis, inapagáveis por um número X de dias. Tá? Então, mesmo que o cliente ele sofra um ataque de um ransomware especializado, que tome controle, né, de uma credencial do AD e que consiga, com essa credencial, se autenticar dentro do Vim via PowerShell, via API, e dê um comando pelo Vim de apagar aquele backup.
ele não vai apagar. Se esse cara conseguir a conta de root da Amazon, né, que o cliente está usando para conectar na Amazon, ir lá via API ou pelo console e mandar apagar aquele bucket, ele não vai conseguir. O dado ele fica absolutamente travado. Ninguém, nem o suporte da Amazon consegue ir lá e apagar o conteúdo daquele bucket, né? Então, é uma garantia que eu considero até superior à da fita, porque a fita, né, a não ser que você tenha realmente removido lá do robô, você ainda, né, ou que você esteja usando cartuchos do tipo Worm, né, que é aquele write once, read many, você ainda corre o risco dela poder ser apagada ou dela ter um problema e você não conseguir restaurar. Quando a gente fala de nuvem, com essa funcionalidade, você tem a garantia absoluta de restauração. Né? E relembrando, né, como que o Vim opera quando a gente fala de Object Storage, né? A gente tem agora, como eu expliquei, as duas opções, né? A opção de cópia, onde todo o conteúdo dos arquivos de backup do Vim, incluindo os metadados, que são as instruções de restauração, e o conteúdo desses arquivos, eles são imediatamente copiados para o Object Storage, tá? Para te ajudar a ter aquela regra, né, do 3-2-1, ter várias cópias do seu backup, né? Pelo menos 3. A cópia original, que é a de produção, um backup local para restauração rápida e um segundo backup com o air gap, né, que a gente fala, que é você ter uma barreira ali justamente para prevenir contra ransomware. Né? Então, com esse modo de cópia, você tem agora a possibilidade de implementar isso de forma muito simples dentro do Vim, com a imutabilidade, né, para proteger isso contra ransom. E você pode combinar isso com o que a gente já tinha, que é a movimentação, né, o arquivamento. Então, os dados são copiados, os backups recentes são copiados, os backups antigos, que passaram do período de retenção que você especificou, eles então têm os seus metadados preservados localmente, para que a experiência de restauração continue sendo a mesma, né? Você consiga restaurar esses dados, mesmo que eles estejam na nuvem, sem precisar ficar importando backup nem nada, né? A sua experiência ela permanece inalterada, mas o conteúdo em si do backup, ele passa a existir apenas na nuvem, no Object Storage, né, para reduzir o seu consumo de armazenamento local. Bom, gente, nesse slide, nós podemos notar que a reutilização de dados é uma área distinta em que o Vim sempre prestou assistência, certo? Na versão 10, a Vim levou esse assunto para um outro patamar, um nível mais aprofundado de detalhes para esse tipo de abordagem. Na versão 10, a Vim está oferecendo esse novo recurso, que é a API de integração de dados. Essa API de integração de dados, ela ajuda a aumentar a portabilidade dos dados e fazer com que os seus dados de backup funcionem para você, usuário, e para o seu ambiente. A ideia desse conceito é conectar todo o seu sistema de gerenciamento de dados, permitindo que os seus aplicativos e até scripts de terceiros, eles acessem instantaneamente o conteúdo de qualquer backup que foi realizado pelo Vim. Por exemplo, nós podemos usar essas informações principalmente para ou mineração de dados ou até análise de segurança. Num case interno nosso, nós aqui do Grupo Qualitar, nós utilizamos esse conceito para monitoramento ágil e análise de todo o nosso ambiente de backup. E nós também utilizamos essa automação necessária até para economizar grandes quantidades de tempo que são normalmente associadas a qualquer tipo de execução manual dessas tarefas de atuações dentro do Vim. Inclusive, a demonstração desse ambiente, ela será possivelmente um tema de um dos nossos futuros webinars. Então, nós estamos até planejando contextualizar esse assunto das APIs e montar uma visão dedicada num webinar exclusivo. Existem outras novidades na V10. Tá? Esse slide, propriamente dito, na apresentação ele tomaria muito tempo se eu explicasse cada um desses itens individualmente. É por isso que nos slides anteriores nós focamos nos recursos que foram mais impactantes para o ambiente de uma forma geral. Vocês podem ver que nesses slides existem diversas novas ferramentas que foram implementadas na V10.
só para avisar a todos, não precisam tirar print screen da tela, vai todo mundo receber essa apresentação, então vocês vão ter essa informação com vocês. No próximo slide, eu vou apresentar algumas das novas funcionalidades que, na minha opinião, elas são os recursos que eu, como usuário e até como arquiteto de ambientes Vim de uma forma geral, aguardava e que vão facilitar muito o nosso trabalho. Voltado para as novidades de um melhor backup. O primeiro caso, o caso de backup do SAP e Oracle que foram aprimorados. Essa atualização, ela claramente vai ajudar todos os clientes a atingir os objetivos de backup para grandes bancos de dados SAP e Oracle com muito mais produtividade. Então, é uma atualização que vai mitigar. Todo mundo que vai fazer backup de banco de dados sempre tem aquele receio, sempre fica meio receoso em fazer o backup, sempre fica receoso no restore do backup. Então, mais para frente eu vou até falar um pouco mais do restore para Oracle, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Um ponto que, caramba, isso aí todo analista de backup ficou feliz com essa atualização, que até a Vim colocou de uma forma carinhosa, que é mais amor para o Linux. Que a V10 agora ela oferece muito mais para o Linux do que nunca. Ambientes Linux agora eles podem atuar como proxy de backup, permitindo que os clientes eles obtenham uma grande escala de desempenho. Fazer um paralelo com a versão 10 e o passado da versão 5 para trás, os proxies eram só suportados em versão Windows. E às vezes quando você vai montar um size em específico, você tem que dedicar uma máquina com Windows, às vezes isso era sempre um probleminha quando você ia fazer uma arquitetura de backup com proxy. Agora, com você utilizando a parte de Linux, fica muito até mais tranquilo para você escalar o teu ambiente. Outro ponto interessante haverá também suporte nativo para MySQL e PostgreSQL. Isso garante que os clientes eles possam comprar o Vim para os populares bancos de dados Linux. Atualmente é usado o SQL e foi aberto para essa visão do MySQL e PostgreSQL também. E acredito que principalmente o suporte VIX e clonagem rápida de servidores, que foram essas partes de arquitetura que foram bastante aprimoradas nessa versão 10 do Vim. E por último, em questão de melhorar o backup, o conceito 3-2-1, que ele vai ser sempre constantemente falado, é uma coisa que a Vim está sempre focando, que agora a V10 ela possui um novo modo de cópia dentro do Scale-Out Backup Repository. Tá? Agora os backups eles são copiados em modo offsite imediatamente após a conclusão do backup. E o que isso melhora para você? Porque isso permite ainda mais que a regra 3-2-1 ela seja colocada em prática. E você copiando o backup imediatamente, ela acaba mitigando o data loss entre o ponto de restauração e os dados de produção. Então esse tempo é cada vez menor. Em relação à recuperação mais rápida, o primeiro ponto, recupere qualquer coisa no vSphere. A versão 10 ela expande ainda mais a tecnologia pioneira da Vim em recuperação de VM instantânea, o que permite agora a recuperação instantaneamente e simultânea de VMs, de várias VMs, de qualquer backup, tudo dentro do vSphere. O segundo ponto é essa recuperação flexível do Oracle. O ponto principal nesse conceito é quebrar todos os vínculos da recuperação tradicional do Oracle RMAN, com o Vim Explorer for Oracle, com muito mais flexibilidade. Isso permite que os clientes publiquem e exportem seus bancos de dados, seus maiores bancos de dados Oracle, economizando muito tempo. Quando aquele acesso ao banco é necessário, e existe aquela restauração tradicional do Oracle que leva muito mais tempo. E por último, o foco no snapshots como banco de dados. Ele até faz esse questionamento. Então, as bases de dados são um snapshot. Na versão 10, ela aproveita ainda mais os snapshots para backup, porque ela permite a recuperação granular com todos os truncamentos de logs. Então, ela até coloca esse conceito de fácil justamente por essas integrações feitas entre a parte de snapshot e o truncamento de logs. E agora nós anunciamos ontem, se eu não me engano, não sei se foi ontem, foi na segunda, também uma outra novidade, que é a versão 2.0, né, da nossa solução para backup ao Nutanix Acropolis, né, o AHV. Então, ele não saiu aí alinhado junto com a V10, mas já está disponível, né, então já está lá no nosso site para download.
né, com as últimas novidades para você poder ter uma maior integração, né? Então, o que começou como uma ferramenta meio que isolada ali, com pouca integração com o restante, né, do Vim Backup, hoje já está bastante integrado, então você tem ali todo o deploy, né, do proxy para Nutanix sendo automatizado de dentro do console do Vim, né? Você tem ali uma série de melhorias de performance, otimizações de funcionalidade, tá? Então, tem bastante novidade aí para quem usa o Acropolis da Nutanix, inclusive a parte de monitoramento, tá? Então, agora o VimOne, ele consegue também monitorar e gerar relatórios em cima da proteção, né, desses ambientes Acropolis feita pelo Vim. Tá? A gente também, dentro do VimOne, oferece relatórios e insights sobre a proteção de dados em dispositivos NAS. Então, temos uma série de relatórios ali bastante interessantes, né, justamente para te dar mais visibilidade, poder extrair inteligência desse conteúdo, né, que você está protegendo ali nos seus dispositivos NAS. E como o próprio Rafael explicou, né, essa questão de libertar os seus dados por meio de APIs, poder colocar esses dados, né, para trabalhar, extrair ali insights, poder fazer data mining, poder fazer business intelligence em cima dessa base histórica, né? Imagina, geralmente a empresa ela faz backup de tudo, então todo o conteúdo daquela empresa com versionamento e histórico de pelo menos ali alguns meses, ou em alguns casos até anos, estão dentro do backup, né? Para que ficar onerando os seus servidores de produção, né? Para você poder extrair relatórios, fazer data mining, pode usar as nossas APIs, né, e libertar os seus dados de backup, colocá-los para trabalhar, para gerar valor, né, para o seu negócio. E, por fim, né, se proteja, né, contra ransomware, sele seus dados, torne-os imutáveis, né, e finalmente, se quiser abandonar a fita, pega na nossa mão aqui, vamos junto nessa jornada, tá? A gente consegue usar a nuvem como uma alternativa absolutamente viável e que vai te entregar um nível de confiança muito maior, né, para você poder ter essa proteção contra o ransomware, tá? E uma grande preocupação que muita gente tem, né, na hora que fala de nuvem para proteção de dados é o egresso, é o custo para você restaurar, para você trazer esses dados de volta. A tecnologia da Vim foi criada de forma absolutamente eficiente. Nós nunca vamos baixar da nuvem algum bloco, algum objeto, né, pertencente a um backup que possa ser extraído de algum backup que ainda está disponível localmente. Então, a única situação em que você vai ter um grande egresso, um grande download a partir da nuvem, é se você tiver um desastre e perder os seus backups locais, né? Mas aí nessa situação, provavelmente o que você vai querer é restaurar esse backup dentro da própria nuvem, e aí não vai ter cobrança nenhuma. Então, né, a Vim, ela pode te ajudar, né, com todos esses pontos, né, e te proteger contra o ransomware. E tudo isso, tá, hoje, a forma mais fácil, né, de você desfrutar desses benefícios é por meio da nossa licença universal, né, o Vim Universal License. Você vai ver, a Vim ela gosta muito de siglas, tá? Então pode ser que você veja aí referências a ele como VUL, né, VUL. Então essa licença é uma licença absolutamente portátil, ela serve para qualquer carga de trabalho do Vim. Enquanto que as nossas licenças perpétuas por socket, elas são restritas a ambientes VMware e Hyper-V, né? O VUL, né, esse Vim Universal License, ele protege qualquer carga de trabalho. Então você pode usá-lo para proteger VMs, VMware, Hyper-V, Acropolis, máquinas físicas, né, com Windows, Linux e em breve Unix, também ambientes de nuvem como Azure, AWS, aplicações Enterprise como Oracle, SAP, compartilhamentos de arquivos, então os dados de NAS são licenciados também por meio dessa modalidade de licença, né? Então você pode
facilmente migrar essa licença de acordo com a sua necessidade. Então, se hoje você tem um ambiente on-premises, você usa essa licença, ela vai te atender bem. Amanhã você levou esse ambiente para a Amazon, a licença vai junto e continua servindo para isso. Né? Você foi para o Azure, foi para a IBM, foi para o Google, a licença ela permanece útil, ela continua atendendo essas cargas de trabalho, porque ela é universal. E o mais legal, né, dessa modalidade de licença é que acabou aquela complicação que existia no passado, quando a gente introduziu o conceito de licenciamento por instância, onde você tinha uma regra para Standard, uma regra para Enterprise, uma regra para Enterprise Plus, tinha que ficar fazendo conta de multiplicar. Esquece. Primeiro que não tem mais edições. O VUL, né, o VIM Universal License, ele sempre vai entregar todas as funcionalidades do produto equivalente à versão Enterprise Plus. Então tem tudo. Tudo que o Vim faz tem dentro do VUL. Não tem que se preocupar com edição. Segundo, você tem a conta de 1 para 1. Então, um servidor físico é um VUL, uma VM é um VUL. Né? Não importa. Né? Você sempre vai saber quantas licenças você precisa. A única situação que você tem que fazer conta é no backup de estações, porque aí uma licença cobre até 3 estações, então é um bônus, na verdade, né? Você triplica aí o potencial dessa licença. E no caso de NAS, onde o licenciamento ele é baseado na volumetria. Então, cada licença de VUL cobre até 250 GB. Tá? Então, aí você tem que pegar a sua volumetria do NAS para ver quantos VULs você precisa. Tá, mas aí não se assuste se parecer que ficou muito complicado, a gente também tem outras opções para simplificar o licenciamento do seu NAS, né, se você quiser. Tá? A ideia é justamente que você tenha, com uma mesma licença, N possibilidades. Opa, passei aqui um slide a mais sem querer, né, que é justamente, né, o que eu comentei, né, em relação a essa portabilidade. Né? Enquanto o licenciamento por socket ele está restrito ao VMware e ao Hyper-V, né, e somente em ambientes on-premises, que é onde você tem acesso ao hipervisor, o Vim Universal License ele é absolutamente universal e ele serve para absolutamente tudo, né, que a Vim oferece hoje no produto. Tá? Então você ganha aí um grande aliado, né, para simplificar a sua gestão de licenças, né, e em muitos casos para reduzir custos, tá? A não ser que você tenha uma consolidação extremamente alta, com cerca de 9, 10 VMs para cada socket, né? Que é algo que a gente ainda não vê tanto, né? O licenciamento por socket, ele no fim das contas pode sair mais caro. Né? O VUL ele pode também ser um aliado para redução de custos e viabilizar, né, a implantação do Vim no seu ambiente. Bom, gente, eu vou fazer um resumo de toda essa apresentação. Para a gente finalizar, a gente está passando 2 minutinhos o tempo, então eu vou tentar ser o mais breve possível. Toda essa apresentação ela se resume em 5 pontos. Tá? Primeiro deles, backup, replicação orquestrado na organização. No segundo ponto, as metodologias comprovadas que orientam o gerenciamento inteligente de dados. Tá? O terceiro ponto, que é um dos pontos que nós demos um foco bastante interessante, que é o monitoramento e alerta com correção orientada por inteligência artificial. A parte daquelas APIs que falamos há um tempo atrás, que é reutilizando seus dados para maior aceleração do negócio. E uma das partes importantes, não há lock-in. Ela funciona com os principais fornecedores de hardware e nuvens de mercado. É bem claro que hoje nós temos a possibilidade de automatizar as tarefas de backup, de recuperação de qualquer item de backup e de atender à proteção de dados. Tá? Além de ter toda essa contingência com toda a mesma ferramenta da Vim integrado de uma coisa só, trazendo maior funcionalidade, trazendo maior ambiente amigável para quem está operando o ambiente. Um dos pontos que a gente falou tanto nessa hora, que a gente talvez tenha ficado até um pouquinho por fora, foi uma ferramenta da Vim, que é o Data Labs. Tá? Eu acredito que essa ferramenta ela dá um apoio para todo esse background que nós focamos hoje. Tá? Essa ferramenta, brevemente aqui explicando para vocês, ela serve para utilizar um ambiente isolado para você testar
e acompanhar todos os seus backups críticos em qualquer tipo de ambiente. Então, só dando um foco também para esse lado do Data Labs, porque nós estamos falando em produção, nuvem, etc, mas a Vim, ela tem uma ferramenta que também te apoia a você criar um sandbox, você criar ali um espaço isolado do teu ambiente de produção, para você acabar testando o teu backup. Como o foco hoje é tanto segurança, monitoramento, etc, é sempre bom você ter uma ferramenta que te oferece um espaço ali dedicado para você ter esse ambiente de teste de backup. Gente, finalizamos aqui a nossa apresentação. Peço desculpa a todos de ter passado alguns minutinhos aí do combinado. Se vocês tiverem tempo, eu agradeço se tiver qualquer tipo de pergunta. Eu e o Everton, a gente está aqui para apoiá-los. Então, por favor, se houverem perguntas, nós responderemos agora. Caso tenham perguntas específicas em relação aos projetos que vocês pretendem montar de backup, que vocês estão passando, também podem me enviar por e-mail, que eu envolvo o Everton no assunto. A gente tem sempre o apoio aqui do fabricante a qualquer momento.